noite, paz seja convosco, amém? Eu creio que a paz do Senhor Jesus, ela está reinando em sua casa, em sua família. Gostaria de cumprimentar também Diaconisa Nossa, que está aqui conosco, amém? Vocês que estão aqui para nos abençoar, promovemos desta casa, Diácono Rafael, em nome de Jesus, Músico Miguel, a Priscila, o apóstolo Johnny, Deus abençoe vocês que estão aqui conosco em nome de Jesus, amém? Você que está aí na sua casa, que faz parte desse ministério, nós sabemos que não são tempos fáceis, são tempos difíceis, mas é cumprimento da palavra do Senhor. Mas nesta noite eu tenho uma palavra para a tua vida. Você que tem a tua Bíblia, abre ela comigo, Evangelho de Mateus. É um texto muito conhecido do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o nosso Salvador, amém? Muitos podem fazer muitas coisas por você, pode te ajudar, pode te emprestar dinheiro, pode te oferecer um emprego, pode te alugar uma casa, você pode até ganhar um carro de alguém, mas o Senhor Jesus é o único que ofereceu o maior sacrifício por mim e por você, em nome de Jesus, amém? Paz seja convosco, a você que está entrando conosco agora. Você que tem a sua Bíblia, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Nós sabemos que hoje é domingo, é o culto da família, mas talvez você esteja cuidando deste culto, neste momento. Você vai falar assim, bispo, mas eu estou tão cansado hoje. Mas o Senhor Jesus, Ele tem refrigério para a tua alma, Ele tem refrigério até mesmo no teu cansaço físico, em nome de Jesus, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Fica com essa palavra nessa noite. Você que está nesse culto, você já veio ao Senhor Jesus. Agora é só você entregar nas mãos dele todo o seu cansaço, o fardo que você tem carregado nessa semana. Talvez você fale assim, bispo, amanhã é segunda-feira e eu já estou preocupado. A palavra do Senhor diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele muito fará. Amém? Então você que crê, confia no Senhor, descansa nele, porque ele, nesta noite, ele vai derramar descanso para o vosso coração, para vossas almas, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Pai, por estar na tua presença, Senhor, por mais um culto, Senhor, porque a tua palavra é fiel, Senhor, e muitos podem estar com a fé, Senhor, abalada, Pai, por tudo isso que nós estamos vendo, Senhor, é cumprimento da tua palavra, que dias difíceis haverão sobre a terra, Senhor, mas a tua palavra também diz, ó Pai, agindo Deus, ele impedirá, ninguém pode
Aonde você estiver, que você receba desta presença gloriosa. A palavra de Deus, querido, que será ministrada sobre a tua vida nesta noite, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se existe algo nas nossas vidas que nós precisamos proteger, é a nossa casa, a nossa família. Eu quero louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão entrando conosco. Sejam muito bem-vindos, queridos. Esta é a casa do Senhor, e aonde você estiver, a presença dele vai chegar sobre a tua vida. Nós vamos ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nenhuma enfermidade, praga nenhuma vai chegar sobre a tua tenda, em nome de Jesus. Que você possa, onde você estiver, sentir o abraço do Senhor, sentir a presença desse Deus, em nome de Jesus. Adore bem forte, glorifique o nome do Senhor. Tirar do fogo
em meio a todos os seus problemas, lutas e adversidades, existe o poder de Deus que te toca. Existe o poder de Deus que entra dentro da sua casa. E aonde você estiver, sinta essa presença gloriosa do Espírito. Sinta essa presença gloriosa daquele que vive sobre a tua vida. Que a tua igreja, meus amados, seja nesta noite poderosamente abençoada e que a nossa família receba o teu poder. Aleluia! Aplauda bem forte o privilégio de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Onde você estiver, queridos, atrás de uma tela de um telefone celular, através de um computador, através da TV, você possa ser poderosamente abençoado em nome de Jesus. Lembrando, queridos, que você está entrando conosco, se você puder compartilhar com seus amigos aí no Facebook, pessoas da sua família, que nós temos algo de Deus para liberar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você puder também, queridos, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque essa mesma ministração vai estar acontecendo lá e outras em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar que a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas. Profetizar que esta unção que chegue aonde você estiver, em nome de Jesus. Adore o Senhor.
vou iniciar o louvor, chamar a bispo aqui, trazer os recados, dar uma saudação, e que você, aonde você estiver, Deus, mais uma vez eu peço, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos entrar na ministração da palavra, e essa noite nós temos uma palavra direcionada para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. O que é mais importante para você nesse tempo? Aproveite esse tempo para reunir a tua casa, a tua família em volta desse celular, dessa tela desse computador, para você receber de Deus em nome de Jesus. Não, espaço já convosco, amém? Então, você que está conosco, você que está entrando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Essa é a casa do nosso Pai. E creia que nessa noite, talvez você está pensando assim: será que a gente nunca mais vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo todos juntos na casa do Senhor? Sim, porque a palavra do Senhor diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, amém? Eu creio em nome de Jesus que você aí na sua casa, você é um instrumento de vitória, um instrumento de bênção em nome de Jesus. Eu profetizo que entra cura, entra milagre em nome de Jesus, amém? Eu quero dar alguns recados da semana. Esta semana é a última semana do mês de abril. Nós sabemos que mais um mês, na sexta-feira será dia 1º de maio, será feriado, tá? Mais um mês se inicia. Você pode estar pensando assim: o que vai ser de mim? Mas Deus, Ele está contigo em nome de Jesus, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e justa, amém? E eu quero dar os recados. Terça-feira, 8 horas da noite, culto de oração. Nós estaremos aqui orando por você, pela sua casa, pela sua família. Então, na terça-feira, às 8 horas da noite, entre neste culto pelo seu celular, pelo seu tablet, no seu computador, na sua televisão, para que você possa cultuar o Senhor, amém? Sexta-feira, como eu estava dizendo, é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, mas nós estaremos aqui adorando o Senhor. Nós iniciaremos mais uma campanha de vitória para a tua vida em nome de Jesus, amém? E no próximo domingo, que será dia 3 de maio, nós também estaremos aqui às 19 horas, sexta-feira, 8 horas da noite, domingo às 19 horas, em nome de Jesus, amém? Que você possa receber o apóstolo, aplaudindo e glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Amém, querido? E aonde você estiver, você receba desse poder, receba dessa graça, que a presença de Deus, ela entre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão conosco e pedir mais uma vez, querido, antes de nós entrarmos na ministração da palavra, que você compartilhe com outras pessoas, para que outras vidas também possam receber do poder e da presença do Senhor, entrando agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, queridos, que grandes coisas o Senhor está para realizar em nossa vida, e o que nós precisamos é acreditar e confiar que o Senhor, Ele entra sobre a nossa vida, e aonde nós estivermos, que essa presença santa e poderosa venha sobre você, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver uma Bíblia aí por perto, abra ela comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Como nós temos falado, hoje é uma palavra direcionada para a nossa família. Eu quero aqui, queridos, pontuar algumas coisas com você a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa e principalmente sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 12. Eu tenho certeza, queridos, que aonde você estiver, você vai receber esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta
cabiam, e o Senhor ensinava a palavra, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram no leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Verso de número 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o seu leito e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém? Aonde você estiver, feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu tenho certeza, queridos, que o Espírito de Deus vai falar nesta noite sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, e queremos profetizar, ó Deus, que esta mensagem ela chegue às casas, às famílias, e que a tua presença venha de encontro às nossas necessidades. Usa-nos, Senhor, para louvor, honra e glória do teu nome, e que a tua presença, Espírito Santo, venha sobre cada um dos teus filhos. E você pode dizer amém? Glória a Deus. Enquanto, queridos, eu buscava diante de Deus algo para falar a respeito da família, o que muito, querido, me deixa preocupado nos últimos dias é que eu vi algumas estatísticas referentes àquilo que nós estamos enfrentando a respeito desta pandemia. Só para você ter uma ideia, queridos, o número de casos de divórcios nesses últimos dias aumentou. E o número de pessoas, mulheres, vítimas de feminicídio, queridos, tem espalhado não somente no Brasil, mas no mundo. No momento, queridos, em que era para as famílias estarem reunidas, queridos, no momento em que era para a família estar ainda mais alicerçada biblicamente, as pessoas não estão mais se suportando dentro das próprias casas. Há, queridos, alguns relatos que ao redor do mundo, e principalmente no lugar onde nós estamos, no Brasil, em que, queridos, a quarentena está para aumentar em alguns lugares e outros para diminuir. As pessoas, elas têm confundido um tempo, queridos, em que nós estamos vivendo de notícias, de coisas tão ruins, e ao invés de nós buscarmos para dentro da nossa casa a bênção do Senhor, nós temos nos distraído com outras coisas. O lugar, queridos, que era para Deus habitar dentro do nosso coração, nós temos dado lugar para outras coisas. Eu acompanhava um pouquinho agora, antes de vir para cá, uma live do pastor Carlos, e ele falava algo que choca. A internet, a mídia, o celular, todas estas coisas têm tirado o foco que é a presença de Deus e colocado no coração das pessoas que não é mais tempo de buscar a presença do Senhor. E não adianta, querido, nós fazermos aquilo que Deus colocou para nós, aquilo que o Senhor nos confiou, e acabarmos deixando do lado. Por quê? Porque se existe algo nas nossas vidas que precisa ocupar o espaço devido, é a presença do Senhor dentro da nossa casa. O
O Evangelho de Marcos é o Evangelho da pressa. Você vai ver por várias vezes Jesus entrando na cidade e Jesus saindo, Jesus voltando. Mas é interessante que no capítulo que nós lemos, Jesus entra em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Jesus entrou em Cafarnaum, ele foi para a casa da sogra de Pedro. Quando eu lia isso, o Espírito Santo de Deus me fez parar, porque Jesus não estava do lado de fora de uma casa, Jesus estava dentro de uma casa. Só para você entender, queridos, as residências que nós encontramos biblicamente mostram o quanto o Senhor amava esta casa. E quando eu lia isso, o Espírito Santo de Deus me falava: pare e preste atenção. Se Jesus está dentro de uma casa, algumas coisas começam a acontecer. Até porque, queridos, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: aonde é que Jesus está quando ele entra dentro da sua casa? Em qual cômodo você deixa Jesus? Você deixa Jesus entrar em todos os cômodos da sua casa, ou você deixa alguns lugares reservados em que ele não pode entrar? Jesus, quando estava na casa da sogra de Pedro, algumas coisas começaram a acontecer. E detalhe: Jesus não pode ser visita dentro da nossa casa. Jesus tem que ser morador da nossa casa. Por quê? Existe uma diferença. Se você recebe uma visita na sua casa, qual o lugar que você recebe essa visita? Na sala. Por quê? Porque o quarto, na maioria das vezes, não está arrumado. Mas se Jesus mora na nossa casa, quais os cômodos da nossa casa que Jesus tem ocupado? Porque Jesus não pode ser uma visita. Jesus precisa ser alguém que more dentro da nossa casa. Porque visita, nós recebemos nos lugares mais apresentáveis, mas Jesus precisa entrar no quarto, precisa entrar na sala, precisa entrar atrás dos portas, guarda-roupa, aonde for necessário, dentro da nossa casa. Por que esta palavra, queridos, ela trabalha nos nossos corações? Porque Jesus, queridos, entrou na casa da sogra de Pedro e alguma coisa começou a acontecer. Eu consigo tirar um pouco o foco de tudo que está em volta e trazer Jesus dentro da nossa casa. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas não estão entendendo que Jesus precisa ocupar um posicionamento diferente dentro da nossa casa, porque os lugares em que estão oferecendo para Jesus muitas vezes não são dignos. Quando você recebe uma visita na tua casa, você começa a dar ordem até para os seus filhos. Já prestou atenção? Não faça isso, não passe aqui, não grita, vai brincar, fecha a porta. Por quê? Nós queremos mostrar muitas vezes uma coisa que nós não somos. Eu estou dizendo isso porque eu sou pai. Mas quando eu lia isso, o Espírito Santo de Deus me falava: qual é o lugar que Jesus ocupa dentro da sua casa? Qual é o lugar que Jesus ocupa dentro da tua família? Qual é o espaço que Ele tem na sua agenda diária? Qual é o período que você fala com Ele? Você só encontra Jesus quando você está mal? Ou você diz: bom dia, Jesus, seja bem-vindo dentro da minha casa? Você já prestou atenção que como nós somos muitas vezes ingratos? Nós queremos sempre o melhor de Deus, mas oferecemos cômodos escuros e muitas vezes sem mostrar para Ele a nossa verdade. E não adianta,
nós passamos uma imagem para Jesus daquilo que nós não somos. E eu profetizo aonde você estiver, que se Jesus está dentro da tua casa, algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou em Cafarnaum e foi na casa da sogra de Pedro, porque Jesus precisava fazer alguma coisa lá. E olha o que diz o texto. E olha o que nós aprendemos. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que se Jesus está em casa, com certeza Ele vai nos ensinar o poder da sua palavra. Nós, queridos, estamos vivendo, como nós temos falado há muito tempo, a realidade da igreja que vai participar do maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento. E se Jesus está na nossa casa, Jesus precisa nos ensinar o poder da sua palavra. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 1, versículo de número 2, e diz assim, e Jesus estava em casa e anunciava a palavra, ou seja, a minha casa, a sua casa, a nossa casa precisa ser uma escola para a vida. Nem tudo que os nossos filhos aprendem fora de casa vai se transformar na formação do seu caráter. A escola vai ensinar princípios e valores que muitas vezes dentro da nossa casa nós não ensinamos. Infelizmente eu não posso dar toda a realidade, mas há um tempo atrás, no começo desse ano, nosso filho chegou em casa contando absurdos que um professor acabou falando dentro da sala de aula. A realidade que muitos estão ouvindo lá fora não tem sido falado dentro de casa. Nós dentro da nossa casa precisamos falar com os nossos filhos, falar com a nossa esposa, falar com os seus maridos a respeito da palavra de Deus. E olha o que o Espírito Santo de Deus nos fala: a nossa casa é a escola da vida. O seu filho dentro de casa não pode ser condicionado, tudo dá, tudo dá, tudo dá. Já viveu assim? Os nossos filhos não podem ser condicionados a isso, porque na escola da vida nem tudo vem de mão beijada. Na escola da vida nem tudo cai do céu, custa dinheiro e é caro. Na escola da vida da nossa casa é um lugar de formação. Hoje não se fala mais o que muitas vezes nós ouvimos lá atrás, em que Deus fez homem e Deus fez mulher. O que passar disso não é bíblico. Mas a escola da vida tem que ser pregada dentro da nossa casa. A realidade da nossa vida é dentro de casa. Eu falei isso numa live na terça-feira. Não adianta postarmos fotos maravilhosas se a realidade não é aquela. Porque quantas e quantas vezes o que nós vivemos dentro da nossa casa não condiz com a palavra de Deus. E eu vou dizer, queridos, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Nós estamos todos os dias um aprendendo com o outro. Jesus estava em casa e ele ensinava a palavra. Ensinar a palavra é dizer que a escola do nosso casamento não vem pronto, o casamento se constrói. O que mais você vai ver nos últimos dias, e já é dado registrado, um período de quarentena, aonde o homem não aguenta mais a mulher dentro de casa e vice-versa. Posso falar? Posso falar? É uma realidade que nós estamos tendo que lidar. Todos os dias, eu e você somos condicionados a aprender o que a palavra de Deus nos diz. Dentro da nossa casa, queridos, existe uma ordem que é bíblica. O homem ainda é o cabeça, o homem ainda é sacerdote, mas a mulher sábia edifica a casa.
Então, queridos, tudo que nós precisamos ter precisa ser anunciado pelo poder da palavra de Deus. E eu declaro sobre a tua vida: você e a tua casa recebem Jesus num lugar de destaque, para que Ele anuncie a palavra. Olha o que a Bíblia vai dizer: os princípios ensinados são: honra ao pai, honra a mãe, para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Enquanto o filho estiver debaixo do teto, queridos, dos seus pais, ele deve honra, respeito, e depois que casa, respeito do mesmo jeito. É uma realidade bíblica que muitas vezes nós não falamos. O que Deus precisa entrar hoje na nossa história e mudar é que Ele precisa falar e nós precisamos aprender a ouvir. Você já conhece pessoas que só ela quer falar? Quem já viu pessoas assim? Só ela fala, só ela fala, só ela fala, só ela fala. Com Jesus dentro da casa, nós precisamos sentar e aprender a ouvir. Porque quando Ele está ensinando, Ele está manifestando o seu poder sobre a nossa vida. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, o Senhor diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Hoje, pai, mãe, nós somos autoridades sobre os nossos filhos. E você precisa aprender a autoridade que Deus colocou para você. É para ensinar o teu filho no caminho do Senhor. O que você precisa ter? Jesus dentro da sua casa. O que você precisa fazer é colocar o Senhor Jesus dentro de todos os lugares da sua casa e deixar que a palavra dele seja pregada. Uma segunda lição que eu entendo é que a casa que tem Jesus dentro dela se torna um lugar de refúgio e um lugar de paz. A Bíblia vai dizer que quando os homens da cidade souberam que Jesus estava em casa, a casa ficou cheia. Por quê? Porque todo mundo sabia que Jesus estava lá dentro. E todo mundo buscava refúgio, paz, buscava a presença de Deus. Meu irmão, a nossa casa precisa ser um lar de paz, de amor e de alegria. Quantas vezes, queridos, nós nos posicionamos diante da sociedade com tantas coisas? É informação dentro do teu trabalho, é luta dentro da tua empresa, o patrão não vai compreender muitas vezes o empregado, o lugar que você trabalha é tumultuado, aí você chega em casa, o que você quer fazer? Primeira coisa, tirar o chulezão, arrancar a roupa e ficar à vontade. É assim ou não é? Mas para quê? Porque a sua casa precisa ser o melhor lugar para você estar. A sua casa precisa ser um lugar de paz. A sua casa precisa ser um lugar simples, humilde, mas que tenha a presença de Deus. Preste bem atenção. Tem pessoas que têm casas gigantescas, quartos espalhados para todo lugar, mas não tem o que muitas vezes a sua casa simples e humilde tem: a presença de Jesus. E aonde você estiver, eu profetizo, esta presença não vai sair de dentro da tua casa, pois a tua casa e a tua família são do Senhor. E o Espírito de Deus nos diz mais: muitas pessoas têm uma casa, mas não têm um lar. E é diferente. Muitas pessoas podem apresentar a melhor casa, mas se faltar a presença de Deus, não se chama aquele lugar de lar. Há um tempo atrás, uma pessoa, um crente, uma história, escreveu no muro: aqui Jesus reina. Aí um vizinho do lado foi lá e colocou uma vírgula e escreveu: pena que a casa está alugada para o diabo. Sabe quais são as melhores pessoas para conhecer dentro da tua casa? Os seus vizinhos.
Sabe aqueles vizinhos que você tem? Eu acredito que não só eu tenho. Os que são linguarudo, fofoqueiro. Sabe aquele que toda vez que você chega na sua casa, ele já aponta a cabecinha e dá aquela olhadinha? São esses que estão vendo quem nós somos. E é uma realidade, queridos. A nossa casa precisa ser um lugar de lar. A nossa casa precisa ser um lugar de bênção. A tua família precisa ser o melhor lugar para você estar. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando Jesus adentrou naquela casa, foram aparecendo pessoas doentes, pessoas machucadas, pessoas feridas, porque sabiam que Jesus estava dentro da casa. E eu profetizo sobre a tua vida, que o teu lar, a tua casa e a tua família recebem Jesus e não deixam nunca mais Jesus sair de dentro da tua casa. Uma terceira lição: a casa que tem Jesus, ela se transforma num lugar de fé. Meu irmão, já temos falado isso há muito tempo, e a Bíblia vai nos mostrar que nos últimos dias viriam dias penosos, trabalhosos, e muitos iriam se afastar da verdadeira fé. A tua casa, a tua família, para colocar Jesus dentro e acrescentar uma medida de fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 5 diz que quando 4 amigos buscaram um paralítico, colocaram em seus ombros, chegaram na casa, a casa estava cheia de pessoas, e uma atitude de fé mostrou que aquela casa precisava viver um milagre. E eu profetizo que a sua atitude de fé vai trazer um milagre dentro da tua casa hoje. A Bíblia vai dizer que eles não conseguiram entrar pela porta, não conseguiram entrar pela janela. Aí um deles teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos subir no telhado. A atitude de quebrar o telhado mostra que quem está disposto para viver o milagre não mede esforços para viver. Eu vou dizer de novo: se você está disposto a viver o milagre, muitas vezes você vai ter que quebrar o telhado. Quando você quebra o telhado, você mostra dentro do seu coração uma atitude de fé para viver milagres sobre a tua casa. A bispa sempre usa esse exemplo de Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem obras, ela é morta. Atitude de fé quebrou o telhado. Aí começaram a descer o paralítico. E o versículo 5 diz: e Jesus, vendo-lhes a fé. Irmão, a sua casa tendo Jesus dentro dela, muitos irão ver a fé. E nos últimos dias, o justo viverá pela fé. São cortes, desemprego, pandemia, notícia ruim, Brasil em desequilíbrio. O que vai te sustentar? A fé. E a Bíblia vai dizer que como eu acrescento fé, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não consigo passar um dia sequer sem pelo menos ler ou ouvir alguém ministrando uma palavra sobre Jesus, Deus. Seja, queridos, uma palavra que venha falar a respeito da sua palavra verdadeira, limpa, transparente. Porque nesses últimos dias, queridos, informações, destruição, o caos se formando ao nosso redor, e nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando os homens desceram aquele paralítico, Jesus parou e viu a fé. E aqui a quarta lição, e nós já caminhamos para encerrar. A casa que tem Jesus dentro dela precisa aprender a liberar o perdão. Porque quando Jesus viu o paralítico descendo,
Jesus parou o culto que estava acontecendo na casa e veio em direção ao paralítico e falou: os teus pecados são perdoados. Se nós dentro da nossa casa não aprendermos a perdoar, nunca viveremos a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. E a palavra perdão, queridos, significa o aumentativo de perder. Se você perde uma coisa muito grande, você teve um perdão, é assim? Então você precisa aprender a perdoar. É perder sempre para ganhar a sua paz diante de Deus. A liberação do perdão naquele momento na vida do paralítico era muito mais importante do que o próprio milagre dentro da casa dele. E a Bíblia vai nos ensinar, e o que nós precisamos ter é um perdão verdadeiro, genuíno, que mostre a realidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu sou cheio de perdão, mas a boca fala, mas o coração não está vivendo. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você passar simplesmente um pano por cima e dizer: está limpo, pode ir. Perdão é viver, queridos, uma vida livre diante de tudo aquilo que você já enfrentou. E eu posso abrir o coração. Pastor, queridos, precisa ser estudado, porque todas as vezes que o pastor passa por uma grande situação de perda, ele tem que aprender a liberar o perdão. E não adianta, queridos, quantas pessoas que estão dentro das suas casas amarguradas, entristecidas, fala que te perdoa, posta fotos e versículos, mas não sabe o real valor de um perdão. Quem perdoa continua caminhando e não se embaraça mais. Um dos maiores exemplos de perdão que a Bíblia nos revela é o filho pródigo de Lucas 15, lembra da história? Pediu para o pai a metade da herança, saiu, gastou, viveu, fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele estava na pior, o que ele se lembrou? Da casa do pai. E a Bíblia vai dizer que o pai estava na entrada da casa, esperando o filho voltar para liberar o perdão sobre a vida dele. Meu irmão, o próprio Jesus um dia foi indagado pelos seus discípulos, dizendo: quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes? Aí Jesus falou: 70 vezes 7. 490 vezes. Agora detalhe: 490 vezes no ano? Não, 490 vezes no dia. Apóstolo, mas eu não tenho sangue de barata. Mas se você perdoar, você libera o prisioneiro, porque muitas vezes você fica refém da mágoa, do rancor, das atitudes. Meu irmão, nesses últimos dias, quem não estiver livre, perdoa, queridos. Perdoa aquele que muitas vezes falou contra a tua história, falou contra a tua casa, falou contra a tua vida, falou contra o teu ministério. Eu vou profetizar algo da parte de Deus. Quem sabe da tua vida melhor do que ninguém é aquele que um dia morreu na cruz para te perdoar, para te livrar de todo mal, te lavar, te remir. E esse é o poder do Senhor. Perdão, queridos, libere para que o Espírito de Deus aumente dentro de você a presença dele. O maior exemplo de perdão se chama Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus sangrando. Todas as vezes, queridos, que eu vejo essa história, eu entendo o quanto Jesus liberou perdão. Quando ele estava para ser crucificado, os mesmos que ele curou, os mesmos que ele libertou, disseram: crucifica Jesus e liberta Barrabás. E na cruz do Calvário ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu profetizo
sobre a tua vida, que você não vai se enroscar e ficar refém de situações contrárias, porque Deus quebra nesta noite principados e potestades, porque quando você perdoa, você fica livre para caminhar. José, quando os seus irmãos lá em Gênesis 42 vieram até José para buscar alimento porque precisavam, José poderia ter feito o quê? Agora por vingança eu não vou dar nada, mas José liberou perdão sobre os seus irmãos que tentaram o matar. Se Jesus está na sua casa, você precisa aprender a liberar o perdão. Eu vou chamar o ministério de louvor, e eu quero que você, aonde você estiver, entenda, queridos, que se Jesus está em casa, a palavra está sendo pregada. Se Jesus está em casa, a casa se transforma num lugar de refúgio. Se Jesus está em casa, a casa se transforma num lugar de fé. Se Jesus está em casa, a tua casa tem perdão. E a Bíblia vai dizer que quando os escribas viram que Jesus estava perdoando o pecado daquele homem, pode vir, fica à vontade. Quando eles entenderam a real situação daquele lugar, e aonde você estiver, queridos, quando Jesus estava dentro da casa da sogra de Pedro, ele perdão. Os escribas olharam para aquele homem que estava paralítico e que estava sendo ajudado e começaram a dizer: quem é ele que pode perdoar pecados? Aí Jesus olhou para a vida, queridos, daquele homem e disse para aqueles escribas: vocês escreveram, mas não acreditam naquilo que vocês escreveram. Em último lugar, a tua casa, com Jesus dentro dela, se transforma num lugar de milagre para todos os que estão à sua volta. E aonde você estiver, a presença do Espírito Santo, queridos, ela entra dentro da tua casa. Não é tempo, querido, de guardarmos mágoas, rancores, ira. É tempo, queridos, de trazer Jesus para dentro da nossa casa, para que a nossa casa seja verdadeiramente um altar. E o Espírito Santo de Deus me autoriza a te dizer: uma casa que tem Jesus dentro dela, muitas vezes vai ter problema, muitas vezes vai ter paralítico, mas a presença de Jesus é melhor dentro da casa do que fora. Tem pessoas que estão parando agora para nos assistir e entender o que Deus está dizendo, queridos, e esta palavra é para a tua vida. E se você recebe, escreva embaixo nos comentários que Jesus entra dentro da tua casa. A Bíblia vai dizer, queridos, em Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 24, que Jairo, ele era chefe da sinagoga, mas ele precisou que Jesus entrasse dentro da casa dele. A Bíblia vai dizer, queridos, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29, Jesus faz uma comparação de uma casa que está firmada na rocha e de uma que está firmada na areia. As duas casas, veio a chuva, veio o rio, veio o vento, mas a casa que estava na rocha se manteve firme porque estava firmada em Jesus. Nesta noite eu e você, queridos, precisamos estar firmados em Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23 ao 27, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, mas Jesus estava dentro do barco deles. Eu não sei, queridos, aonde você se encontra hoje.
Mas o que eu peço para você é que você venha trazer a presença de Jesus dentro da tua casa. Família nenhuma é perfeita. Casamento nenhum é perfeito. Mas nós precisamos deixar Jesus viver dentro da nossa casa. E aonde você estiver, peça para Jesus entrar dentro da tua casa hoje. Jesus olhou e viu que os homens estavam dizendo: quem é esse que pode perdoar pecados? Aí Jesus olha e diz assim: para saber que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, Jesus disse para o paralítico: levanta e anda. Eu quero profetizar que todas as áreas da sua vida que estão paralisadas, nesta noite Jesus entra dentro da tua casa, da tua família do Senhor. Os teus filhos são do Senhor, a tua casa é do Senhor. Aonde você estiver, adora o nome dele. Que ao final dessa transmissão você vai pegar essa mensagem, você vai enviar para o maior número de pessoas, e dentro da tua casa, no meio da tua família, os teus amigos precisam ouvir que se Jesus está em casa, tudo muda em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus se toque para a tua casa, para a tua família. Senhor, abençoa, Senhor, cada mulher que está ouvindo, Pai, que está neste culto, Senhor. Cada filho, Pai, cada lar representado, Senhor.
esses homens, ó Deus amado, recebam de Ti, Senhor Jesus, forças. Recebam de Ti, ó Deus amado, Senhor Jesus, sustento para clamar, Senhor Jesus, fazer a Sua vontade, sobre cada família, Senhor Jesus, dentro desse ministério, sobre cada família, Deus amado, ao redor, Deus amado, Senhor Jesus, da cidade de Agudos, ao redor do estado de São Paulo, do Brasil, Senhor Jesus, e fora do Brasil. Entra, Senhor Jesus, dentro de cada casa. Oh, Senhor. Deixa Jesus entrar dentro da tua casa, deixa Jesus fazer parte da tua história, e no nome do Senhor Jesus, receba um milagre, receba a presença dEle, coloque Ele nos melhores lugares da sua casa, da tua família, e deixa Jesus fazer morada dentro do teu coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Como a bispa falou, Deus, todos os recados da semana, você possa entrar, você possa participar. Lembrando, a igreja não está fechada, estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E você que faz parte desse ministério, você que ama esta obra, você pode ofertar e dizimar, queridos. Lá embaixo vai aparecer o contato, queridos, da conta bancária. Ou lembrando os irmãos que sempre 1 hora antes de começar os cultos, na terça, na sexta e no domingo, estamos aqui na igreja, e você pode contribuir, você pode nos ajudar a manter, queridos, este lugar aberto para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Tem mais algum recado? Não? Senhor. Amém? Que você possa abrir as suas mãos, nós vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor guarde a tua entrada, guarde a tua saída, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Onde você estiver, querido, receba esta bênção em nome de Jesus. Até terça-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado aos diáconos, obrigado por ser louvor, cada um dos irmãos que participaram do começo ao fim, em nome de Jesus. E lembrando, queridos, você termina agora a transmissão, mas deixa Jesus permanecer na tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.